Hoje nós vamos falar de um texto em Amós, no capítulo 3 de Amós. Dos versos 1 a 15, nós vamos falar nesse tempo. E vou fazer a leitura apenas dos versos 3 a 6, onde estão as perguntas cruciais importantes desse texto. Observe nesse texto que não há nada por acaso. E se nós entendemos assim que nada há por acaso, este momento que vivemos também não é por acaso. Por isso eu venho falar com você hoje. A calamidade não é por acaso. Então, como eu disse em Amós, no capítulo 3, dos versos 3 até 6, diz o seguinte: Andarão juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? 7 perguntas que nos ensinam muito, dizendo para nós que a calamidade não é por acaso. Nós vemos neste texto falando sobre o rugido do leão, trazendo uma ideia de que há um aviso para o povo. Traz a ideia de um Deus que nos ama e cuida de nós, de um Pai que corrige aquele que ama. Este texto, então, vai dizer que nada é por acaso. Já percebeu isso em sua vida? Nada existe por acaso. Você está aqui vendo esse vídeo e não é por acaso. Você não clicou em algum vídeo por acaso. Você está aqui para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E o que nós observamos neste texto é que nada é por acaso. Meus irmãos, se nós concluímos que nem as mais simples questões da nossa vida são por acaso, a Bíblia diz que uma folha não cai sem a vontade de Deus, que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Por que pensaríamos que este momento difícil que passamos é por acaso? Volto a afirmar, nada é por acaso. Esta calamidade não é por acaso. E Deus quer falar ao nosso coração através deste texto, neste momento especial. Por isso eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto, onde nos versos 1 a 2, está falando para o povo ouvir. E este tempo, mais do que muitos outros, meus irmãos, é tempo de ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Eu espero que você esteja disposto a ouvir isso. Observe que Deus, nestes primeiros versos, ao falar com o povo, os chama de filhos. Filhos de Israel, filhos de Deus, mostrando para nós o privilégio de sermos filhos de Deus. O texto traz também a linguagem falando sobre nós como uma família, o povo de Deus que Ele libertou do Egito. Então, da mesma forma, Deus libertou a cada um de nós. Deus nos trouxe do cativeiro, do mundo, do pecado, de tantas coisas ruins, sobre as quais você pode falar, você pode lembrar. E esse texto, então, continua dizendo sobre que esta obediência que é requerida de nós, cabe àqueles que Deus chamou, cabe àqueles que Deus predestinou, como a palavra de Deus amplamente diz. Então, nós vemos neste texto que Deus escolheu um povo. E não por isso Ele vai nos privilegiar. Nós vamos passar por muitas dificuldades. Porque Deus disciplina o seu povo, Ele disciplina aqueles que Ele ama. Se as coisas estão difíceis, nós devemos pensar onde, o que nós devemos aprender com este momento. E então, nos versos seguintes, versos de 3 a 8, nós vemos estas perguntas intrigantes e um momento onde Deus está dizendo mais propriamente que
cada causa tem a sua consequência. Aquela famosa relação de causa e consequência. Meus irmãos, o povo de Israel vivia um tempo muito peculiar. Jeroboão era o rei e havia uma certa tranquilidade ali com o povo. Por isso o povo estava tranquilo e não vislumbrava a possibilidade de um juízo de Deus. E é justamente isso que Amós está dizendo. Talvez nós poderíamos concluir, meus irmãos, que as pessoas até então, até antes deste momento de calamidade, não estavam totalmente alertas à palavra de Deus. Nós já vemos muitas coisas cumprindo a palavra de Deus. Não tivemos ainda neste ano rumores de guerra. Não tivemos calamidades, como especialmente tivemos aqui em Minas Gerais. Nós vemos que por meio de muitas coisas Deus tem falado conosco, mas estamos em uma aparente, apenas aparente, tranquilidade. Por isso, às vezes, pensávamos, não, acho que está tudo bem. Meus queridos, engano. Deus está querendo falar conosco. E neste momento específico, Ele está dizendo que esta consequência que nós estamos vivendo hoje tem uma causa. E nós vemos isso nas palavras que Deus usa para falar ao povo naquela época, que também falam ao nosso coração nestes dias. Amós faz meio que uma armadilha. Ele, no seu texto, no seu contexto, ele diz que Deus vai punir os fenícios, punirá os amonitas. Mas ele diz também, depois de o povo ficar feliz por Deus dizer que punirá os fenícios e os amonitas, ele diz, punirei também o reino do sul, punirei vocês também. Então, a partir deste período do texto, nós vemos 7 perguntas que mostram causa e consequência. Deus manda um pregador e Ele quer que este pregador fale a palavra de Deus verdadeira. No capítulo 3, verso 6, Deus começa essas perguntas, 7 perguntas. Andarão juntos 2 se não estiverem em acordo? E aqui eu vou fazendo interposições. Você estaria de acordo com Deus? Você acha que Deus está de acordo com este mundo? Bramirá o leão no bosque sem que haja presa? Deus está rugindo? A situação está rugindo? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Você já caiu neste laço lançado? Nós vemos ao nosso redor muitas pessoas vítimas deste momento de grande dificuldade, não só por causa da doença, mas por causa dos seus próprios problemas psicológicos, dos seus problemas financeiros e outras tantas dificuldades. Levantar-se ao laço da terra sem ter apanhado alguma coisa, o laço desarmou e só desarmará quando de fato tivermos caído. Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Já foi anunciada esta calamidade? Sucederá algum mal à cidade que o Senhor não terá feito? Deus tem propósitos, meus irmãos, na calamidade. Um texto que eu vi e recomendo a todos, um sermão de Charles Spurgeon, onde ele prega neste texto, mais especificamente dos versos 3 a 6, e ele está vivendo um tempo de epidemia, e ele cita o seu contexto específico de Londres. E quando eu vi aquelas palavras de Spurgeon, num tempo de epidemia, onde muitas pessoas estavam morrendo, e ele chega a dizer que em uma semana morreram mais de 1.000 pessoas. Meus irmãos, em alguns países, em apenas um dia, chegaram a morrer mais de 1.000 pessoas.
no nosso tempo hoje. Então, meus irmãos, quando Spurgeon fala daquele texto, ele diz algo que vem muito de encontro ao nosso tempo hoje. Ele fala: será que Deus estava contente com o mundo? Será que Deus não tinha tantos motivos para enviar sobre nós algo tão terrível? Será que Deus não está querendo dizer algo para nós? Ele cita alguns problemas específicos de Londres, mas problemas que nós podemos ver espalhados pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Observa a situação em que nós estávamos vivendo, e muitos ainda estão vivendo. Uma situação de enorme decadência moral, de muito pecado, vícios dos mais diversos, drogas, álcool, sexo. No contexto específico em que Spurgeon cita, ele fala e critica muito a questão do uso do álcool naquela sua cidade. Estaríamos nós distantes dessa realidade? Será que essas perguntas do texto não ainda falam aos nossos corações hoje? Nós podemos sim, meus irmãos, olhar para o nosso tempo e dizer: Deus está nos falando alguma coisa. Esta calamidade não está aqui por acaso. Nós precisamos aprender muito sobre aquilo que nós devemos viver diante de Deus. Especialmente, meus irmãos, no que diz respeito a nós cristãos. É claro que Deus julga as nações e este tipo de calamidade pelo qual estamos passando é mostra do julgamento de Deus às nações de uma maneira geral. Não há escolhidos específicos para que passem ou não, até porque nós podemos ver em nossos dias que às vezes homens, mulheres muito corretos diante de Deus passam pelas mais diversas dificuldades, não são poupados delas. Nós não estamos falando aqui que esta calamidade é uma provação específica de Deus a cada ser humano, mas é uma provação geral, nacional e hoje, meus irmãos, podemos dizer mundial. Deus está com isso, dizendo que nós não devemos praticar o mal moral. Meus irmãos, e assim como Spurgeon fez, eu acredito que podemos pensar, especialmente em nosso país, considerado cristão, em sua maioria. Ou seja, os males que nós temos em nossa nação são denunciados diuturnamente nos púlpitos. Ainda assim, vivemos um tempo de decadência moral. E é o que estava acontecendo naquela época. Então o profeta faz essas perguntas: será que todas essas coisas acontecem sem nenhum motivo? Há uma frase famosa atribuída a Albert Einstein que diz que Deus não é jogador de dados. Não existe nada por acaso. Esta calamidade, por mais difícil que seja para nós entendermos, não é por acaso. Meus irmãos, eu peço a Deus que Ele venha falar amorosamente ao nosso coração. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, acredito eu que no contexto em que tenho vivido, tenho ouvido muitas pessoas falando de um tempo especial diante de Deus, em que estão ouvindo mais a voz de Deus, orando mais na presença do Senhor com suas famílias. Isso é precioso. Mas nós, é claro, ouvimos também outros depoimentos tristes, de pessoas que não conseguem conviver em família, de pessoas que não têm o mínimo controle de suas finanças, de pessoas que vivem nas mais diversas dificuldades, que são agravadas por um período como este que nós vivemos, um período de calamidade. Por isso, pense nessas perguntas.
Perguntas que nos vêm dizer: nada é por acaso. O mal está acontecendo? Deus trouxe. Deus permitiu. Como juízo contra o pecado. Nada é por acaso. Para caminhar com Deus, é preciso caminhar junto para o mesmo lugar. E nós sabemos claramente que este mundo não estava. Rogamos a Deus que esteja, que seja um ponto de inflexão, um ponto de mudança nas nossas vidas. Principalmente e inicialmente na vida daqueles que servem ao Senhor. Esta figura do laço, de ser colocada para tropeçarmos. O que faremos quando tropeçamos? Enquanto ouvimos a voz de Deus, há tempo para arrependimento. É tempo de arrependimento. Saiba que o pecado tem consequências, sempre tem, e que Deus sempre vai nos alertar. Essa palavra não é para amedrontar ninguém, é para consolar o povo de Deus. Nós precisamos entender que diante de Deus, nós, os seus filhos, nos prostramos, mas temos Ele como um Deus amoroso. Mas de fato, este momento está trazendo muito terror àquelas pessoas que não conhecem o nosso Deus. Não seria este momento de anunciar quem é o nosso Deus? De anunciar que nós não temos medo da morte, porque ela é uma consequência natural? Meus irmãos, quando ouvirmos relatos de alguém que morreu, que nós venhamos pensar: essa pessoa conhecia o Evangelho? Não é tempo de nos despertarmos para isso? Dos versos 9 a 15, já caminhando para o final, nós vemos Deus falando sobre a visita dele. Meus irmãos, é excelente receber visita, né? Muito bom. Nestes tempos de isolamento, nós estamos privados um pouco disso. Mas aqui Deus diz que visitará o povo para publicar tanto as suas obras, as obras de Deus, quanto os pecados do povo. Deus fala das publicidades dos seus feitos e da publicidade do pecado. Até os de fora, segundo o verso 9, se escandalizavam com a situação do povo de Deus. Paulo chegou a dizer, meus irmãos, que haviam pecados dentro da igreja que escandalizavam até o mundo. Aqui, meus irmãos, nós vemos povos sendo chamados para testemunhar a maldade do povo de Deus. É tempo de reflexão, meus irmãos. É tempo em que Deus está nos visitando. E quando o povo de Deus olha para Ele, esse povo recebe bem a visita do Senhor. Nós precisamos olhar para Deus neste momento. Pouco resta, meus irmãos, segundo o verso 12, quando o leão ataca. Pouco resta quando o inimigo vem e ataca as fortalezas. Verso 15. Há uma crítica severa aqui, meus irmãos, à vida de prazeres, à vida materialista. Talvez algo que nós podíamos ver claramente nos dias passados. Será que nós não víamos um mundo cada vez mais envolvido nos seus próprios prazeres? Será que não víamos um mundo cada vez mais materialista? E agora está se vendo tolhido de todos estes prazeres e bens materiais? Meus irmãos, esse texto está tratando da visitação do Senhor. E, claro, eu entendo que está falando deste tempo que nós vivemos, um tempo de visitação. Mas, meus queridos, voltem os seus corações amorosamente para Deus. Tendo em vista que a sua palavra diz, em Hebreus, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer filho
qualquer que recebe como filho. É para a disciplina que perseverais. Se suportar a correção, Deus os trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrija? É tempo em que Deus está nos corrigindo. Concluo esse momento e essa palavra dizendo que Deus te ama tanto que Ele entregou o seu Filho. E sempre quando você se esquecer deste Filho, Ele vai te lembrar. Talvez este seja o momento em que Ele está nos lembrando. E amorosamente dizendo, nada acontece por acaso. Essa calamidade não é por acaso. Sempre, sempre, sempre afirme que Deus te ama. Sempre pergunte por que isso está acontecendo. E sempre, nestes momentos, peça a Deus, Deus me visite, fala o meu coração, seja minha companhia, mesmo que para isso antes o Senhor tenha que me corrigir. Que Deus fale aos nossos corações. Tenhamos um bom domingo, um bom dia, uma boa Páscoa, em nome de Jesus. Amém.